Fala, turma. Falar do PMLL11, dá uma olhada no relatório. Temos de novidades aqui. Alguns resultados não tão interessantes. É algo que o pessoal lá do HGBS já explicou também, porque do resultado um pouco mais fraco. Vamos lá, né? Patrimônio de 1,7 aqui, total, né? Do patrimônio. Em agosto, o Fundo apresentou uma receita total de 1, que levou um resultado distribuível aqui de 87, então não houve impacto não recorrente. Então é 0,87 recorrente, e com isso o fundo ele segue distribuindo 0,86 e conseguiu aumentar a reserva em um centavo. A gente vê aqui que ele tinha usado uma reserva, uma parte da reserva significativa aqui, né? 0,48 para manter o 0,86 de junho para julho. Aí utilizou uma parte da reserva para manter o 0,86, já que o resultado distribuível foi de 0,80. E aí agora esse mês ele consegue recompor em um centavo. A gestão estima aí que pelo menos até o fim do ano a tendência é de seguir distribuindo. Sempre tem que lembrar que quando a gente fala de fundo de shopping, a gente está falando aqui de, de resultado que nem sempre vem positivo. Não é como lajes, tu tem os teus contratos e entrega, todo mês aquele resultado, né? Que tem um contrato típico lá, ou mesmo atípico, ou galpão logístico, os de renda urbana, que aquela receita vem redonda. Shopping é diferente, eu acredito que vocês já saibam disso, né? Alavancagem aqui, o fundo tem atualmente 9%, 10% de alavancagem sobre o portfólio. No passado, 2020, né, eu mesmo falava que até 20% de alavancagem está ok. Mas há bastante tempo que a gente já não pode mais se prender a isso aqui, porque os fundos foram fazendo uma alavancagem atrás da outra, aí conseguiam fazer emissão, alavancaram mais, então não adianta mais ficar olhando para a porcentagem que o fundo tem, né, de alavancagem. A gente precisa olhar um pouquinho mais do que isso. Então isso aqui, de fato, não é uma informação mais tão interessante olhar só isso aqui. No portfólio, aqui é que a gestão traz, né, a informação a respeito de uma queda. Nas análises comparativas, é importante destacar que a base de julho 24 foi excepcionalmente elevada lá em 2024, impulsionado por lançamentos cinematográficos de grande apelo. Eu nem conhecia, né, Blockbuster, não sei se é para ser um filme, eu imagino, né, já que está falando de cinema, que geraram um aumento atípico no fluxo de visitantes e nas vendas das operações. É aquilo que o pessoal do HGBS já falou, automaticamente estacionamento ganhou mais receita, a praça de alimentação ganhou mais receita, e obviamente o cinema. Isso então acabou, comparando o resultado de 24 versus 25, 25 não foi tão forte, acabou impactando no resultado de 25 muito por causa dessa parte cinematográfica aqui. A gestão deixa isso explícito aqui, o HGBS já falou isso também. Esse efeito extraordinário distorce em parte a comparação anual, interanual, né, especialmente nos indicadores de vendas e nas vendas nas mesmas lojas. Né? O portfólio do fundo registrou aqui em vendas totais por metro quadrado 1.422, ele está dentro da média dos outros shopping centers, falando dos principais que eu acompanho aqui com vocês, só mesmo o XPML, que tem uma diferença bem significativa aqui, né? Obviamente pelo portfólio. Em julho de 25, representando um crescimento de 2,2 em relação ao mesmo período do ano anterior, mesmo diante de uma base comparativa elevada. Então veja que as vendas por metro quadrado, elas ainda subiram, comparando julho com julho, né? Mesmo tendo essa questão aqui descrita pela gestão. Em uma análise acumulada, de 25 para 24, houve um crescimento de 7,7. O NOI por metro quadrado, em compensação, teve queda, mas não por causa dessa situação aqui, mas sim porque houve um impacto na receita de 2024 do Shopping Madureira, que houve uma inadimplência lá na época, em aproximadamente 38% do NOI lá de julho 24. Então, automaticamente foi recuperado esse valor e automaticamente aqui acabou distorcendo de uma forma negativa para esse mês o NOI por metro quadrado. Em uma análise daí ampliada, a gente pegar o indicador, ele representou um crescimento de 4,2 na comparação aqui 25 versus 24. Taxa de ocupação aqui quase de 3%, é uma das mais baixas aqui do mercado, falando de novo dos 5 principais shoppings que eu venho e trago aqui para vocês, que eu não acompanho muitos shoppings passivos, né? Então eu falo mais dos ativos e os maiores, né? Tem outros fundos de shopping ali da capitania, que vez ou outra eu comecei a acompanhar, vou seguir acompanhando, mas ainda são fundos muito menores, então a gente precisa esperar o quê? Uma janela melhor no sentido de Selic para baixo, para ver se os fundos conseguem fazer emissão, e aí a gente acompanhar.
né, o resultado também desses outros shoppings maiores. Mas eu vou trazendo aqui, pontualmente, aqui, vez ou outra, também, esses outros fundos de shopping. A gente vê que as receitas extraordinárias não mexeram aqui no resultado, né, são insignificantes. A reserva aqui, como eu já falei. E aqui tem a questão da alavancagem, dinheiro em caixa, né? Então é 1,6 aqui de imóveis. Essa questão de FI dá um pouco mais, né? De 1,6, mais 155 milhões, já que o fundo ele tem aqui 141 milhões no Baramaus, né? Que é o PMLL11, é o único cotista. Então ele tem de caixa aqui para usar para alavancar 57, 58 milhões, né? Que ele tem aqui mais esses 2,3, quase 60 milhões aqui para usar. Parcelas ainda a receber, bem pouca coisa, insignificante. E aí ele tem aqui 170 milhões aí para pagar. Preocupante ou quê? Não, né? Pelo contrário. Por isso que eu digo, olhar para isso aqui, ó, essa tabelinha, saldo devedor, ela é interessante esse gráfico, né? Mas o mais interessante, pelo menos a Pátria, a Credit Suisse já fazia isso, a Pátria manteve de trazer isso aqui, né? Todos os fundos deveriam fazer isso aqui. Agora, depois de uma cobrança, eu estou vendo mais fundos imobiliários trazendo essa régua aqui para a gente entender o que os 5% consegue pagar, né? É bem legal isso aqui. E a gente vê que o PMLL11 ele está assim tranquilo, né? Lembrando que ele tem isso aqui para pagar, ele não tem um pagamento aqui de contas por aquisição de imóveis, né? São CRIs e é isso. E aí vê que esses 5% banca aqui 25, 26, e aí aqui para 27, 28, 29, que uma parte vai precisar aqui ser utilizada das reservas que o fundo tem ali, das reservas do caixa que o fundo tem. Só que também tem que lembrar que a receita de um shopping ela varia bastante. Então, hora pode ser mais, hora pode ser menos. O 5% aqui, ele não é naquela linha bonita, né? A gestão vai trazer aqui, né? Entre 6 e 8. Hora pode ser um pouco menos, hora pode ser um pouco mais. Vai depender ali das vendas, né? Mas a gente vê que a situação é tranquila. Eu acho que dos 5 principais, estou lembrando aqui, talvez o XPML, olha só como o mundo gira, né? O XPML que está numa melhor situação hoje, de repente, né? Com aquelas vendas que eles fizeram, ainda tem que se concretizar aquilo tudo, mas saiu fato relevante, e vamos ver se o outro fundo que da Risa, se eu não estou enganado, se vai captar de fato para comprar todo aquele portfólio do XPML11. Teremos mais um fundo de shopping, bacana, eu gosto disso. É bom ter mais fundos para a gente ter opção, e fundos maiores já, né? Chegando para cima de 1 bi. Porque fundos de 300, 400 milhões, falando aqui dos tijolos, não sei até onde é tão interessante assim, com o mercado que segue crescendo. Esse 5% é um exemplo que eu esqueci de falar. Quanto maior for o fundo, já falei em outros vídeos, mais o fundo não precisa de emissão. Menos o fundo vai precisar de emissão, e não mais. Menos vai precisar de emissão. Imagina um fundo de 15 bilhões ou 20 bilhões, com uma receita podendo reter aqui aproximadamente 5%, que daria ali aproximadamente 18, 20 milhões retidos, que fica lá para o fundo com 5%. Bem interessante. Lembrando também que naquela medida provisória, que está para ser discutida, vamos ver agora em outubro se vai caducar de uma vez por todas aquilo ali, ou não vai. Lembrando que daí, se aprovar como está lá, uma das mudanças é que os fundos não precisariam mais distribuir 95%. Vão fazer isso? Eu não acredito. Né? Eu acho que os fundos seguirão pagando ali os 95%, porque é a atratividade do fundo imobiliário. Se o gestor de fundo imobiliário não fizer isso, vai ser menos atrativo. A gente compra fundo imobiliário pela receita recorrente, aquela estabilidade. Por isso, muito fundo imobiliário começou a fazer começou a fazer reservas para manter uma estabilidade no dividendo pago no decorrer do ano. Então é isso que a gente quer, né? Mas cabe aqui o reforço, né? O fundo, então, ele poderia reter bem mais e não os 5% aqui apenas. Eu acredito que eles vão continuar distribuindo os 95%, a gente vê isso nos fiagros que já não tem essa obrigação de distribuição, né? Mas a situação aqui, só do XPML mesmo, que com aquela emissão, falei do Risa, comecei a falar de outro shopping, mas que está numa situação, concretizando todo o negócio lá, redonda, né? Inclusive vai ter mais dinheiro em caixa, que até dezembro não teria, faltaria muito, e agora está com tudo lá para ter mais dinheiro em caixa. Então a situação do XPML melhora bastante. Eu acho que é ele só que estaria numa situação melhor aqui que o PML11. Não que o VISC está com algum problema, o HSML, mas aí vocês precisam olhar, eu já falei deles aqui também nesse mês, seguir acompanhando ali os desembolsos, né? VISC andou fazendo algumas compras,
Então, obviamente, tem que seguir acompanhando, né? Mês a mês ali se muda alguma coisa. Aí a gente vê aqui o NY comparando, né? Julho para desse ano para o ano passado, que caiu. Isso aqui são em forma gráfica, mas a gente já viu, né? Ali em cima, aqui a gente vê o fluxo de estacionamento, que ele é bem menor do que o de 24, só que isso não é exclusivo aqui do PMLL11. Todos os fundos de shopping que eu estou acompanhando, todos eles têm um fluxo de veículos menor. Inclusive o XPML, se eu não estou enganado agora de cabeça, nesse mês que passou, teve um fluxo de veículos menor, né? Então não é exclusivo aqui. Acho que está mudando o perfil, a forma de frequentar os shoppings, não sei, né? Ou talvez a economia como um todo esfriando. Taxa de vacância bem baixinha. Aqui os dados em gráficos, todas as informações que a gente já passou acima. E aqui essa tabelinha que eles trouxeram, que tá legal e tal, mas infelizmente eles tiraram aquelas outras informações que a gente tinha, né? Então a gente vê que a taxa de ocupação aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 shoppings com quase 100% de ocupação, né? Os outros aqui que tem um pouquinho mais de vacância. A gente vê o NY por metro quadrado, comparando a mesma base comparativa, 25 versus 24, Madureira aqui ruinzinho, que a gente vê o Suzana Shopping, ruinzinho, Península não, né? O Shopping Metropolitano Barra, aí aqui nós temos o Canoas Shopping, né? Caxias Shopping, meu Deus, trocar lente, Caxias Shopping, aí nós temos o Rio 2, que também não foi muito bom, o período comparando, o Shopping Itacurana, é isso, né? Tacaruna, meio. E aí nós temos as vendas por metro quadrado aqui também, que aqui só mesmo no último shopping aqui que não foram tão interessantes. A gente vê que tem que no AI uns resultados não tão interessantes comparando os anos, né? 25, 24. É uma pena que o gestor ele tirou aquelas outras informações individuais para a gente olhar outras informações que tinham, né? No antigo MAU 11, o relatório antigo, né? É uma pena. Mas enfim, né? Isso também não faz o fundo de alguma forma perder ali os seus fundamentos, né? Não é a mudança no relatório que faz, é a gente seguir acompanhando para daí entender se de fato o fundo imobiliário ele perde ali seus fundamentos ou não, né? E para quem ainda não conhece, tá, chegou até aqui, assistiu, eu tenho esse meu relatório, onde aqui dentro eu, né, elaborei um relatório com os 25 fundos que eu entendo que dá para se ter em carteira. Não é para ter aqui os 25, não é disso que se trata, mas para você escolher de acordo com o teu perfil. Então você escolhe aqui, você tem um relatório bem distribuído aqui, tá? Eu começo falando dos conservadores, dos fundos de tijolos conservadores, logísticos, e aí eu vou separando logístico, lajes, híbridos, né? E aí também eu vou separando os de papéis. Eu acredito bastante aí que, lendo o relatório aqui, você monta a tua carteira, tem 59 páginas, ele é bem completinho. Lá no final tem uma tabelinha com as informações do resultado de todos os 25 shoppings, de todos os 25 fundos imobiliários, desde que eles surgiram. Trouxe um levantamento para vocês, comparando com o CDI, comparando com o IPCA, né? Não deveria ser comparado com o CDI, mas enfim, trouxe lá. Então vocês podem ter uma noção do resultado desses 25 fundos que eu entendo que são bons fundos, inclusive aqueles que querem sempre correr um pouco mais de risco, né? Eles estão aqui dentro também devidamente explicados. E, inclusive, só para fechar, você comprando ele, você paga R$ 29,90, tá? O link está na descrição desse vídeo e também na descrição aqui do canal. Mas quando eu fizer alguma atualização, você não paga mais nada, desde que você guarde o teu login e senha. Quando eu faço uma atualização, eu vou informar aqui no YouTube, né, falando, mudei algumas coisinhas no relatório. Não estou falando nem de mudar um fundo imobiliário, que essa não é a ideia é no foco no longo prazo, né? Mas mudei as atualizações, as informações, eu atualizei o relatório com informações novas e tal. Você não paga mais nada por isso, você vai lá, baixa, lê o relatório, é que nem o relatório, tem outro relatório aqui só para fechar, desse aqui, né, de ETFs, né, que é um relatório que eu também escrevi aqui com os ETFs aí para o investidor aí que quer diversificar um pouco mais a carteira também com ETFs, facilitar a vida, né. Então eu escrevi esse relatório aqui de ETFs, são 14 ETFs aqui dentro, e incluí mais 2 agora recentemente. Atualizei ele, né? Incluí, expliquei o porquê. Então, quem já comprou, basta acessar lá. Se você está assistindo esse vídeo e comprou esse relatório, basta acessar o relatório lá e baixar, tá atualizado, tá? Tá aqui, inclusive, atualizado aqui, né? Então você vai lá, baixa, atualizar, não paga mais nada. Esse é mais baratinho ainda, né? Custa R$19,90. Acredito bastante também que vai te ajudar ali a montar a tua carteira, tá? Então, só lembrando sempre de curtir o vídeo aqui no final, né? O certo é falar no início, né? O pessoal fala logo no início. Mas é bom ver quem acompanha também até o fim.
Então curte o vídeo aqui, ajuda o canal a crescer que eu seguirei trazendo vídeos aqui para vocês.